amor de Deus. Eu fico com medo às vezes com os meninos aqui, viu? Mas olha, gente, vamos falar de coisa boa, tá? Afinal de contas, recordar é viver, Edivan Martins, não é verdade? E aí, com esse lema, gente, que a gente vai receber hoje o advogado Dr. Fábio Sarinho, que está conosco, e o presidente do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Marcos Jacome, por uma conversa muito legal, uma conversa muito bacana, sabe sobre o quê? O lançamento de fatos, episódios e datas que a memória gravou, que faz aí o resgate da histórico das memórias de um grande personagem que nos deixou há 30 anos. Sabe quem, gente? O Dr. Clóvis Travassos Sarinho. Tenho certeza que vocês já ouviram esse nome. Pois é. E aí muitos, né, o conhecem justamente pelo nome associado ao pronto-socorro, né, do Hospital Valfredo Gurgel, mas poucos conhecem a trajetória deste homem, mas a gente vai conhecer um pouco mais a partir de agora. Queridos, sejam muito bem-vindos, um prazer tê-los conosco hoje para a gente falar aí desse lançamento, que eu tenho certeza absoluta que é de suma importância e que traz uma história de relevância tanto para Natal como para o nosso Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Andressa e Edivan. Para nós é uma satisfação estarmos aqui, né, para conversar sobre um tema que eu simplesmente sou apaixonado, porque tenho realmente uma vinculação muito estreita, sempre tive com meu avô, uma pessoa que eu admiro muito, e que eu digo admiro porque a história dele segue, né, o legado fica aí, a gente... então, portanto, é uma alegria muito grande, né? E a gente tinha vontade, né? Era uma vontade antiga que eu tinha, de relançar a autobiografia que ele escreveu em 1991. Né? E aqui está a primeira edição, né? E exatamente para que a gente resgatasse, né? Ou desse a oportunidade que as pessoas conhecessem. Porque eu digo brincando que depois que ele faleceu e foi receber essa homenagem do governador Garibaldi Filho, ele passou a figurar nas páginas policiais. Já pensou, Marco? Porque saía as notícias assim, levou 3 facadas e foi pro Clóvis Sarinho. Levou tiro e foi pro Clóvis Sarinho. Se eu preciso de alguma maneira, a gente tem que tentar de alguma maneira, né, resgatar e que as pessoas possam conhecer quem foi Clóvis Sarinho. Né? Que eu falar ali não sabe, né? Sim, então, essa é uma ideia antiga. Procurei meu amigo Marcos Jacome, meu amigo de longa data, que está na presidência do Conselho Regional de Medicina, e abraçou a ideia no primeiro momento que eu falei com ele, né? E estamos aqui e contei com a ajuda e colaboração inestimável dos meus primos, né? Nós criamos um grupo, eu criei lá atrás um grupo Netos de Clóvis Sarinho, grupo de WhatsApp, para que a gente possa se reencontrar, né? Sim. E sempre estar conversando. Então, para a introdução seria essa, não sei se... assim, quando soube do objetivo de Fábio, e assim, como médico e presidente do Conselho de Medicina, é uma situação ímpar, né? Então, um grande nome da medicina potiguar, sendo assim mais oferecida do ponto de vista de conhecimento para a população. Então, você tem ideia, ele fez parte do primeiro momento do Conselho de Medicina. O Dr. Onofre Lopes foi o primeiro presidente e o Dr. Clóvis o primeiro secretário. O CRM do Dr. Clóvis Sarinho é 02. Eita! E o Dr. Onofre Lopes 01. Então, assim, foram da primeira diretoria, foi quem criaram os conselhos aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, é um nome muito importante. Você tem ideia, o nosso auditório que fica no Conselho de Medicina, o nome do auditório se chama Clóvis Sarinho. Então, olha aí. Não é só coisa voltada para a página policial, né, que a gente vê, mas no Conselho de Medicina é muito valorizado esse nome, até hoje. E aí, dentro desse lançamento, tanto o Fábio quanto o Marcos, a gente vai encontrar o quê? Além desse início dessa história, né, do doutor, né, em si, do doutor Clóvis Sarinho. A história, como eu disse, ele já estava em 91, quando ele fez a primeira edição, nós estamos agora fazendo a segunda, ele já estava praticamente cego, né? Isso deixou ele com uma tristeza muito grande, porque o que ele gostava de fazer era estudar, ler. E esse livro, portanto, esse que nós estamos relançando hoje, ele foi ditado, né? Então ele ditava, é por isso que ele diz, frases que a memória gravou. Sim. Né? Então ele ia ditando e alguém ia datilografando, digitando, em 91. E portanto, ali ele foi contando a história da vida dele, né? Que tem vários momentos, o momento em que ele chega no estado do Rio Grande do Norte, o momento que ele começa, ele é de Pernambuco, de Olinda, né? Aí tem toda a história do curso de medicina, das dificuldades iniciais, de uma família muito humilde, terminou medicina em 1933, procurou
identificou que havia necessidade de médicos no interior do Rio Grande do Norte, né? E começou a vida dele por Caicó. Então veio direto para Caicó, e tem até um fato interessante, que ele foi nomeado do Hospital do Siridó, por Dr. Olavo Medeiros, sem vencimentos, mano. Chegou em Caicó aos 23 anos, né? Recém-formados, e as pessoas precisavam saber quem era essa pessoa que está chegando aqui. Então ele foi nomeado sem vencimentos, e ele conta que não aparecia cirurgia. Cirurgião não aparecia cirurgia para ele fazer. E ele ali esperando. Louco para aprender, para botar em prática, exatamente. Né? E aí apareceu lá, tinha uma pessoa que perambulava lá pela rua e tal. Ele conta essa história aí. E que adoeceu, e aí e era caso cirúrgico. Então essa pessoa foi operada e deu tudo certo. E aí ele começou, sabe, pronto, aí começaram a olhar para ele como alguém que poderia merecer confiança. Afinal, estava chegando, né? Sim. Então ele conta esse episódio, aí a oportunidade de, logo em seguida, de vir a Natal, né? Ele foi um homem inovador, empreendedor. Um fato interessantíssimo, ele no curso de medicina ainda, ele formou-se na Faculdade de Medicina de Recife, e naquela oportunidade ele realizou o primeiro encontro de estudantes de medicina do Brasil. Super novo, né? Foi super uma inovação muito grande. Né? Ele relata isso aqui. E foi falar, inclusive, com os professores, os médicos, mas nós aqui, como médicos, não conseguimos, você quer conseguir isso como estudante? E ele conseguiu. Então ele realizou realmente esse encontro. Ele faz parte de muita história, né, Cláudio Sarinho? Como um camarada empreendedor, inovador, ousado. O Hospital Luiz Soares, por exemplo. Acho que Luiz Soares fica nas Quintas, né? A Policlínica. A Policlínica. Como foi contemporâneo de Onofre Lopes, né? Eu acho que também o Instituto Varela Santiago, sim. Tudo ele tem um pouco para contar da história do nascimento dessas instituições. Isso. A Policlínica do Alecrim, ele juntou-se a um grupo que existia lá. Lá era a Associação dos Escoteiros. Havia uma associação Luiz de escoteiros. O professor Luiz Soares. Que era escoteiro também, né? E aí havia uma associação, né, de escoteiros, e naquela associação havia um atendimento ambulatorial apenas, né, de médicos e dentistas. E ele se uniu àquele grupo que já tinha pensado em transformar aquele ambulatório, aquele serviço ambulatorial em hospital. Então ele juntou-se a esse grupo e eles criaram, portanto, a Policlínica do Alecrim, né, que em 1967, com o falecimento do professor Luiz Soares, por propositura dele, de meu avô, o hospital passou a se chamar Hospital Professor Luiz Soares, que hoje é a Liga, faz parte, compõe a Liga Norte-Grandense contra o Câncer, né? Então aquele foi um momento, ou seja, ele participou da gestação da Policlínica, mas já havia aquela ideia, né? Então, mas de todo jeito foi sempre envolvido, né? Sempre envolvido nas inovações que dizem respeito à medicina no estado, né? Num outro momento, mais adiante, ele idealizou, reuniu o grupo de médicos e comprou terreno, construiu a Casa de Saúde São Lucas. Então a Casa de Saúde São Lucas foi ideia dele. Sim. Ele comprou terreno, construiu o prédio, foi o primeiro diretor. Então, ali sim, ele dizia que teve além dos 5 filhos, tinha 2 filhas. A Policlínica do Alecrim e a Casa de Saúde São Lucas. Sendo que a Policlínica do Alecrim era adotiva, porque ele já chegou, ela já... Sim. E a Casa de Saúde era filha natural. Sim. Ele concebeu realmente a ideia. E tem um outro fato interessante, é que ele dizia que as pessoas diziam assim: você é louco, vai construir um hospital no fim do mundo, a Rua Macharanguape. Hoje em dia, né? Então, era longe demais. Até nisso foi visionário, né? Então, quer dizer, foi realmente uma pessoa que tinha uma visão para a época, né? Quer dizer, era um empreendedor. Isso nos orgulha muito. Além dessa participação nesses 2 hospitais, ele, a respeito do Varela Santiago, né? Operou no Varela Santiago por 40 anos, né? Operava as criancinhas lá sem qualquer remuneração. Era uma questão absolutamente filantrópica e como de voluntário, né? O que mais? Fundou junto com alguns outros médicos, inclusive o Dr. Onofre, né, o curso de medicina, né?
E eu quero deixar meu amigo, se tiver alguma observação aí, pode ficar à vontade. Então, assim, realmente em hospitais importantes, né, o Onofre Lopes era dedicação como professor, né, como médico e professor lá, era professor da disciplina de cirurgia, né, Marcos? Primeira disciplina de cirurgia. Ele era clínico geral? Era cirurgião. Cirurgião Geral. No tempo em que o cirurgião operava cabeça, pé, dedo, tronco e membros. Tudo. Não tinha- Sem esses equipamentos, né, de detectar. Exatamente. Né, doutor? E muitos do interior também eram obstetras também, né? Uhum. Fazia tudo. Sim. Doutor, Fábio Sarinho, saindo um pouco da medicina, eu vi aqui rapidamente no livro ligações com figuras importantes do direito. Clóvis Bevilacqua, que realmente fez nome no direito, eu como advogado e professor também. Esse evento que ele fez, de reunir os estudantes pelo congresso de estudantes e tal, com certeza era para fazer algum tipo de reivindicação, né? Ele teve também um viés político, ele era mais ligado tanto às questões mais pertinentes aos estudantes de medicina, mas ele foi envolvido também naquele movimento tenentista e tal. Sim. Teve um movimento político, uma atuação Sim, política. Teve. Ele foi criado para ser jurista, né? O nome dele, Clóvis, é uma homenagem que o padrinho de batismo dele, que era um tio dele, irmão da minha avó, da mãe dele, colocou o nome dele de Clóvis em homenagem a Clóvis Bevilacqua, que era um grande jurista, né? Que foi responsável, inclusive, pelo Código Civil de 16. Então, assim, era uma pessoa... E ele, então, se preparou realmente durante toda a vida para ser... Naquela época, advogado ou médico, né? Pois é. E ele realmente se preparou para ser advogado. Só que num determinado momento da vida ele entendeu que poderia, ele inclusive diz isso, ele tinha, quem conheceu sabe que o que eu vou dizer agora é verdadeiro. Ele tinha um sentimento muito de servir, de realmente servir e ele percebeu que poderia servir mais como médico do que como advogado, né? E aí naquele momento, inclusive, o padrinho ficou muito, muito triste, porque quando ele resolveu mudar de área. Mas ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de história, de política, sempre opinou, tinha suas posições, né? Suas posições políticas, embora se desse bem, ele procurava se manter distante sob o ponto de vista de qualquer tipo de acirramento pessoal, mas tinha seus posicionamentos, né? Tinha seus posicionamentos políticos, né? Inclusive esse compôs com várias pessoas aqui do estado o movimento que é meio mal interpretado, que é o integralismo, né? E com o doutor Otto Guerra e o próprio Luiz da Câmara Cascudo. Então, ele sempre teve um interesse muito grande pelas questões de história principalmente. E isso foi uma coisa que me fez me interessar. Eu me formei primeiro em engenharia, sou engenheiro e advogado. E depois, depois de formado quando me interessei pelo direito, percebi que aquilo tinha muito a ver com as oportunidades em que eu conversava com ele, né? Uhum. Ele era um homem que lia muito, tinha uma biblioteca fantástica, tinha uma memória fabulosa e, portanto, eu adorava conversar com ele, porque ele conversava sobre todo assunto. Se você conversasse qualquer assunto com ele, história geral, história do Brasil, política, filosofia, o que você conversasse, ele realmente era uma pessoa diferenciada. Eu sei que sou suspeito para falar disso, mas realmente era uma pessoa diferenciada, né? E portanto teve sim essa participação muito forte. Ele chegou num determinado momento, inclusive tem até um médico que já é falecido, o doutor José Pedrosa, que escreve sobre ele, em que Aloysio Alves teria convidado ele para ser, que antigamente se chamava de ministro do Tribunal de Contas, né? Sim. E ele não aceitou. Agradeceu, mas não poderia aceitar porque o que ele fazia era medicina e fazer conta era uma coisa que ele não sabia fazer. E são os atuais conselheiros hoje? Isso, os atuais conselheiros que antigamente se chamavam de ministro. Isso está posto aqui nesse livro do Dr. José Pedrosa, que escreveu sobre ele. Clóvis Sarinho, personagem e narrador da história da medicina. Então esse livro tem fatos muito interessantes. Doutor Marcos, a anestesiologia também foi um dos pontos importantes na vida de Clóvis Sarinho, né? A chegada da
anestesia. Eu acho que ele botou até o nomezinho, hack Na verdade, anestesia. na verdade, hoje a gente consegue ter uma concepção muito variada das especialidades. Mas tempos atrás, o médico às vezes tinha que bater a falta, depois cabecear a bola. Então, assim, muitos deles, outros nomes importantes no início da medicina, também fizeram isso. Então, eram médicos, cirurgiões e também anestesistas, por necessidade. Mas, assim, quando anestesista, ele fazia anestesia para outros médicos. Mas isso prova a versatilidade, né? A cultura profissional, ele permitia que ele conhecesse vários campos, né? E praticasse bem. Como eu falei, um grande ortopedista aqui da cidade, que morou em Caicó há muito tempo, foi quem fez o parto da maioria das pessoas da minha família. Por quê? Porque ele lá era obstetra, porque ele sabia fazer cirurgia da cesárea, né? O parto normal, praticamente as parteiras faziam, só chamavam um médico excepcionalmente quando tinha uma necessidade. E as cesáreas, não, ele precisava ser médico, e aí o doutor Francisco Gomes, que tem um memorial, sim, ele foi obstetra a vida toda, terminou como ortopedista. Mas é muito comum haver essa interação entre várias especialidades naqueles médicos de uma época anterior. No caso dele, foi um excelente cirurgião e também anestesista. Por causa disso, nós temos aí, na minha turma de medicina, vários interesses de colegas em conhecer a história dele na área de anestesia, como também na área de cirurgia. Ele foi o nome da minha turma de medicina. E eu tenho no conselho também um conselheiro muito antigo lá comigo, que ele foi o paraninfo da turma dele. Então, esse é um homem que foi homenageado em muitas épocas diferentes, por causa dessa história brilhante. Marcos, me permita, ele inclusive já estava aposentado quando já foi estava na sua aposentado. turma, né? Já estava aposentado. E ele como o nome da nossa turma, ele foi convidado para estar presente, ele mas ele não pôde ir porque tinha um compromisso pessoal muito grande, né? Porque no mesmo dia da minha colação de grau foi a colação de grau de Fábio, que era o neto dele. Aí ele foi se viu um compromisso pessoal, familiar, claro, e pediu muita desculpa, mas estava plenamente justificado, né? Uhum, verdade. Ele foi a todos os demais eventos, né? Paulo de Nazaré aqui, parabeniza a todos os mestres, enfatizo no tribuna, doutor Francisco Lima, doutor Chiquinho, doutor Paulo, o Anjo do Varela Santiago, parabéns aos médicos, anestesistas, Paulo de Nazaré, tá ligado aí. Tá sempre antenado aqui, sabendo de tudo, né? E aí, doutor Marcos, lhe questiono sobre essa importância, né, de trazer essa história à tona novamente, né? O que o Conselho, até como presidente do Conselho, percebe nesse momento em que a gente pode trazer aí uma reedição e explanar e trazer à tona essa história tão importante. O mês de outubro para o Conselho de Medicina é um mês especial, exatamente porque no dia 18, né, o dia de São Lucas, é o dia que se comemora o dia do médico. Então, nessa semana que tem o dia do médico, as entidades médicas, a Associação Médica, o Sindicato e o Conselho fazem atividades muito especiais, né? E a gente abre essa semana de comemorações com esse lançamento desse livro. É muito especial. Sim. É o CRM número 2, o nome do auditório é o nome dele. E aí um livro que já foi editado e lançado há algum tempo atrás, né? Muito peculiar, porque é uma história, uma autobiografia que ele dita, né? Não é a mesma pessoa escreve, chama uma pessoa para ajudar, e ele fez o livro todo na voz. E teve essa característica de ter sido lançado e agora reeditado com a possibilidade de que essa história seja divulgada mais vezes agora nesse momento atual, visto que o momento do lançamento anterior já faz algum tempo. Então, como para a medicina potiguar algo muito relevante, está sendo trazido a público agora na Semana do Médico, e a gente traz como uma coisa muito especial, porque a história dele é parte da história da medicina potiguar. O lançamento vai ser hoje. Hoje às 19h30. No Conselho. No Conselho, no auditório Clóvis Sarinho. Isso, e a gente tem assim, o propósito nosso, da família, é de reeditar as demais obras dele, né? Ele escreveu, sim, por exemplo, sobre hospitais do Rio Grande do Norte, vários dos hospitais aqui, ele tem uma história. Faculdades de Medicina do Brasil, as 10 primeiras, né? As notas sobre a fundação da Casa de Saúde São Lucas, ele escreveu toda a história da Casa de Saúde São Lucas. Grandes mestres da cirurgia brasileira, né? Perfis de médicos do Rio Grande do Norte. Então, ele inclusive era membro do Instituto Histórico, né? Exatamente porque, ao falar desses assuntos, inclusive na própria autobiografia, ele fala que tem muita história, né, da medicina. Então, assim, para a gente é uma alegria imensa, eu queria agradecer demais a oportunidade.
e dizer que o maior legado que ele nos deixou foi uma vivência imensa de humanidade, né? de amor e de dedicação ao próximo. Alguém que realmente era diferenciado nesse... porque eu entendo que o médico ele precisa vivenciar isso, né? Inclusive tem aqui na orelha do livro diz assim, a medicina não é a arte de enriquecer, mas a ciência de fazer o bem. Emmanuel Chauvet, eu não sei se a pronúncia é correta essa, mas tá aqui. Então esse a filosofia aqui, dele com certeza era essa aqui, certamente. Então Sim. assim, era uma pessoa Sim. que realmente é isso. Então, e aí, Fábio, quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Que hoje vai ser um lançamento, mas de repente alguém que se interessou, quer conhecer um pouquinho mais da história dele, como é que faz? Eu não combinei com meu amigo Marcos, mas combina agora ao vivo. Pretendo deixar alguns exemplares lá, né, para que as demais pessoas interessadas ou que entrem em contato com o conselho e Sim. o conselho entre em contato com a gente, e lá também nós deixaremos alguns exemplares para quem desejar, né? E a gente pretende, como já disse, em momentos posteriores de relançar os demais, porque a gente quer realmente que as pessoas tenham ideia, como eu disse, esqueçam das páginas policiais, das referências, né? E pensem em alguém que eu acho que marcou a sua Sim. época. Sim. E o Conselho de Medicina tem um setor ali ao lado, que é uma área tombada, que é o Memorial da Medicina, né? Na sala principal tem ali o coração de Onofre Lopes lá, que foi o primeiro presidente, né? E ao lado tem o auditório Cláudio Sarinho. Então, assim, um local apropriado para 01 e o 02. Né? O 01 e o 02. E estaremos lá, né? Os conselheiros, os amigos, né? O pessoal da Academia de Medicina aqui do Rio Grande do Norte, todos foram convidados. E todos têm essa expectativa de fazer uma grande, digamos assim, oportunidade de reviver um dos maiores nomes da história da medicina potiguar. Que maravilha, que seja uma bela festa, que seja uma grande homenagem, sem dúvida. Quero agradecê-los, muito obrigada, doutor Fábio Sarinho, muito obrigada, doutor Marcos Giacomi, e que a história continue, né? Que o importante é a gente escrever cada vez mais e escrever nesse intuito, né? De sempre fazer o bem. Muito obrigada. O Romário Vitorino, que está aqui na audiência, estou na audiência com o pai do doutor Fábio Sarinho, doutor Raimundo Paiva, anestesista, exatamente. Está lá, lá em casa. Então, Romário é o nosso ajudante lá. A audiência do Sarinho hoje está... Meu pai é anestesista, né? Amanhã é dia do anestesista, né? Vários parabéns aí para ele. E é isso. E hoje, mais tarde, a gente... se encontra de novo, né? Para contar mais história. É isso aí. Maravilha. Gente, olha, 11 horas e 5 minutos, mais uma vez, agradecendo a presença dos doutores aqui no nosso programa, brilhantando o nosso programa de hoje, viu, Edivan Martins? Com essa história maravilhosa aqui, que a gente realmente, às vezes, só conhecia incrível, das páginas policiais, mas o legado é enorme, né? Sem dúvida nenhuma. Ó, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Tribuna Livre sendo finalizado nessa programação.